Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o programa que vai sacudir a sua mente para você pensar mais verde. Este é o Pegada Sustentável, onde você vai ficar por dentro do que rola aqui na Câmara sobre políticas ambientais. Todo mês um programa novo, trazendo também as movimentações para a COP30, que já chega ao Brasil, lá no coração da Amazônia. Você sabia que as ondas de calor estão ficando cada vez mais frequentes e duradouras? Com duração de até 6 dias, as ondas de calor mataram mais de 48 mil pessoas no Brasil entre 2000 e 2018. Aliás, nunca foram vendidos tantos eletrodomésticos quanto em 2024 no Brasil. E adivinha qual o item mais procurado? Esse é o assunto de hoje, mudanças climáticas. Cartacho, vai, me dá uma luz, por favor. Você já conversou com os especialistas aí nas comissões, né? E aí, a gente tem salvação ou não tem? Mari do céu, quando eu vejo os especialistas chamando esses extremos no clima de o novo normal, dá uma agonia, não dá não? Chega a arrepiar o corpo inteiro. Essas ações precisam ser tomadas para ontem. A boa notícia, né, como dizem por aí, é que o mundo não para de girar e o Brasil também não parou. Aqui na Câmara dos Deputados, especialistas são convidados para conversar com os parlamentares e ajudar a fazer leis que vão dar uma freada, uma amenizada nesse caos todo. E o pior, Mária, que segundo os especialistas, tudo isso que a gente está vendo, essas mudanças, esses extremos do clima, são provocados pelo excesso de gases que provocam o efeito estufa, que são jogados diariamente na nossa atmosfera. Pense em uma vaca arrotando. Multiplique isso por 1 bilhão de cabeças de gado que existem no mundo. Agora, some mais 2,5 bilhões de veículos movidos a óleo diesel e gasolina, soltando fumaça. Acrescente a das queimadas. O Brasil está na lista dos países que mais emitem gases de efeito estufa. É o que os especialistas chamam de emergência climática. Ela não é uma questão teórica, ela é uma questão científica. Ela existe e a gente está vivenciando isso. E o que a gente está vivenciando isso já foi contratado há 40, 50 anos atrás. Se a gente parasse de emitir gases de efeito estufa, imediatamente, zero agora, ninguém anda mais de carro, ninguém come mais carne, nada, zero. Agora, a gente continuaria sofrendo os desastres climáticos para as próximas décadas. Além do desastre, no Rio Grande do Sul tivemos também secas severas e incêndios tanto na Amazônia quanto na região do Pantanal, na região centro-oeste do Brasil. A principal emissão do Brasil, daquilo que o Brasil contribui com as emissões de gases de efeito estufa, está relacionado ao uso do solo. Então é desmatamento, modelo de agricultura que está expandindo para áreas novas, em especial no Cerrado e na Amazônia. Aonde tem inundação, às vezes tem colheita, tem plantações. Ou aonde tem seca prolongada, mudança do regime de chuva, diminui a produtividade. Então a hora que você vai no supermercado, na feira, você vai pagar mais caro. Aliás, no mundo todo você está tendo inflação de preços dos alimentos como consequência das mudanças climáticas. Já surgiu a primeira região árida do Brasil. O que seria a região árida? Um deserto. Com isso, você tem impactos nas atividades econômicas e principalmente na agricultura. As famílias que estão ali, naquela região, daquele município, que dependem da agricultura, normalmente elas migram para a sede do município porque elas não conseguem mais plantar. Acho que o que começa a cair a ficha no Brasil é que o Brasil é um dos países mais vulneráveis à mudança do clima. Eu sei que é difícil a gente pensar, o Brasil é tão grande, tem tantos recursos naturais, temos florestas, temos uma matriz de energia de baixo carbono, relativamente falando. Como é que nós somos tão vulneráveis? Carbono não tem fronteira. Parece mesmo que a gente está vivendo o fim do mundo, mas ainda dá para dar uma segurada nesse caos. Com a mitigação, por exemplo, que é uma forma de reduzir as emissões de gases do efeito estufa e remover da atmosfera o que já está lá, aumentando nossas áreas plantadas. Nós temos um conjunto grande de projetos de leis aqui, de diversos parlamentares, projetos de iniciativa aqui da Câmara, como também do Senado, que aprimora a legislação
em especial para o enfrentamento da crise climática. Projetos, por exemplo, que dialogam inclusive com os compromissos que o Brasil assumiu no Acordo do Clima, como também projetos para adaptar aos eventos climáticos extremos que já vêm ocorrendo. Que a morte é certa, a gente já sabe. Mas nem eu, nem você queremos morrer literalmente de calor, nem levado por uma enchente, né? Já está contratada esse desastre. Então temos também que adaptar. Já vamos gastar com mitigação, agora vamos ter também que gastar com adaptação. É o que nos resta hoje em dia. Uma vez eu questionei um professor da Universidade de Colômbia num curso sobre isso, e eu falei assim, mas por que se gasta tão pouco com adaptação, né? Por que a gente discute tão pouco a adaptação? A gente está precisando, a gente tem que adaptar, o efeito já está aí, já está acontecendo. E ele me explicou uma coisa, ele falou assim, a mitigação é o que eu emito afeta todos os países. A adaptação é problema seu. Mas já tem especialistas com algumas dicas para a adaptação às mudanças climáticas. Tipo, aplicar medidas sustentáveis de plantio, como técnicas de agrofloresta que tornam o solo mais úmido e fértil, diminuindo a necessidade de irrigação e do uso de fertilizantes sintéticos. Vai ter que ter sementes que consigam ser cultivadas com mais ou menos água, porque isso vai ter que se adaptar à mudança do clima. Significa que os padrões de pontes que a gente costuma a construir vão ter que ter outros padrões de engenharia, porque pela quantidade de chuva que a gente está vendo, elas não vão aguentar. Não dá, por exemplo, no caso da agricultura, a gente continuar com o mesmo modelo de agricultura expansionista, tá? Do uso da química, que emite muito gás de efeito estufa, do tipo de pecuária que a gente faz. Então a gente já tem hoje tecnologias para poder continuar produzindo, continuar tendo produtividade, valorizar, por exemplo, dentro das políticas governamentais, tá? Do Plano Safra, do Pronaf, tá? Investimento na perspectiva agroecológica ou de baixo carbono, tá? De como é que valoriza o pagamento de serviços ambientais para quem protege a floresta, né? Principalmente povos e comunidades tradicionais. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil mais de 10 milhões de pessoas vivem em regiões vulneráveis. São famílias que não têm como sair de casa da noite para o dia porque simplesmente não teriam onde morar. Para essas pessoas, as ações precisam ser imediatas. Os efeitos das mudanças climáticas não são sentidos de forma igual. Então a transição justa, ela pensa nisso. Uma pessoa pobre e vulnerável vai sentir o efeito da mudança climática de uma forma muito maior do que uma pessoa que tem dinheiro. E só para exemplificar, a gente teve aquelas queimadas aqui no Brasil. A pessoa que tem mais dinheiro estava dentro de casa no ar-condicionado. Ela não sentiu tanto o problema da fumaça. A pessoa mais pobre estava na sua casa, com as janelas abertas, sem ar-condicionado, sentindo a fumaça entrar. Tem também ações que são de muito mais curto prazo, que são menos estruturais, mas salvam vidas, provavelmente, assim, também e de uma maneira muito importante. Por exemplo, bueiros limpos, manutenção de drenagem, assegurar que os municípios tenham abrigos, que todos os municípios que estão na lista já tenham abrigos antes do desastre acontecer, porque daí a pessoa já sabe para onde está correndo. Aonde você tem algum estoque de alimento naquele município que a gente já sabe que é o mais vulnerável dos vulneráveis. São coisas aonde tem a defesa civil. Temos sim que trabalhar nas medidas de, vamos dizer, desnaturalizar o desastre para pensar em qual é essa vítima, quais são as condições que outras políticas também podem dar para melhorar a condição dessas pessoas. Então precisamos sim de obras estruturantes, da realocação de famílias de áreas de risco e de treinamento e alerta para conviver com o risco. Então a gente precisa trabalhar esta agenda do esverdeamento da economia, que é rever a forma como nós produzimos todos os bens e serviços que nós humanos, né, consumimos,
mas também numa perspectiva do enfrentamento da desigualdade, de como é que a gente inclui as pessoas dentro dos novos projetos de desenvolvimento. E no meio disso tudo tem uma boa notícia, viu? É que todas essas medidas preventivas acabam custando bem menos do que os investimentos pós-catástrofe, pós-desastre. E nesse assunto, o Brasil está bem na fita, viu? Por aqui, prevenir é melhor do que remediar. A gente tem potencial de sim sermos um grande provedor de soluções climáticas no mundo, através da nossa agricultura, através das nossas florestas, através da nossa energia e os produtos que a gente vem aqui produzir, porque o Brasil tem aí a capacidade de produzir com um baixo emissão de carbono, se quisermos. Então é um conjunto, na verdade é repensar todas as políticas públicas, que é um pouco aquilo que o próprio presidente da Câmara, do Senado, o presidente da República, Lula, o presidente do Supremo, assinaram ainda no ano passado aquele acordo, podemos dizer assim, da transformação ecológica, que é o quê? O esforço dos três poderes para pensar a transformação ecológica de todos os processos produtivos. Mas é uma escolha. Imagino que ninguém aqui entraria num avião que tivesse 95%, 99% de chance de cair. A gente está não só neste avião e tendo a possibilidade de fazer outras escolhas. Não são escolhas fáceis, são escolhas que vão depender de muito diálogo, de muito debate, mas no final essas escolhas, a não escolha não existe mais. É isso, Mari. Então, se eu puder desenhar, deixa eu só fazer um alerta. A gente tem que correr, viu? Porque quando o assunto é mudança climática, a gente não tem muito tempo para perder mais não. Volto com você. Valeu, Cartacho. Tá vendo? Não sou eu que estou falando, são os especialistas. A adaptação às mudanças climáticas é um tema-chave da COP30, segundo o próprio presidente da conferência, o embaixador André Correia do Lago. Vai ser uma grande oportunidade para os países dos 4 cantos do mundo decidirem de uma vez girar a chave para opções verdadeiramente sustentáveis. E agora, direto de Belém do Pará, vamos de boletim da COP. O Brasil lançou o desafio para o mundo: agir rápido e coletivamente contra as mudanças climáticas. A proposta está na carta divulgada pela presidência da COP30. O documento propõe um mutirão contra a mudança do clima, para reafirmar a meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado e o primeiro com temperatura média global de 1,5 graus acima dos níveis anteriores à Revolução Industrial. A COP30 marca o 10º aniversário do Acordo de Paris e início de uma nova década de ações contra o aquecimento do planeta. O presidente da conferência no Brasil, o embaixador André Correia do Lago, defendeu a cooperação entre todos os países para acelerar as mudanças necessárias no combate à crise climática. Eu acho que a esmagadora maioria dos países do mundo ainda acha que o multilateralismo é o caminho para nós encontrarmos soluções que todos possam acompanhar. Ainda mais no tema de mudança do clima, porque o tema de mudança do clima é um dos poucos temas globais, né? No sentido de o que você faz num lugar tem um impacto sobre todo o resto do mundo. Precisamos, para ontem, combater o desmatamento, reflorestar, limpar a nossa matriz energética e transformar o nosso lixo em dinheiro, adubo ou energia. No próximo programa, a gente conversa sobre transição energética. Se a gente já deixa uma pegada por onde passa, que seja uma pegada sustentável. Tchau, tchau!